Quando a gente está perdido na direção, Deus diz assim: olha, coloca a tua causa na minha mão, que eu vou te dar direção de novo. E essas coisas todas que estão te fazendo mal, eu vou cuidar e eu vou tratar. E se sou capaz de confiar na soberania de Deus, na grandeza de Deus, eu sou capaz de sair daquela situação e ter paz. Mas às vezes a gente é tão duro, que a gente vai precisar da misericórdia de Deus para entender quão abençoadora é essa misericórdia. Ontem à noite no culto contemporâneo aqui da igreja, Michel contou um testemunho interessante. Ele falou que ele ficava com raiva de uma bênção que Deus me dava, que de vez em quando a gente estava assim com a agenda muito apertada, as coisas acontecendo, eu dormia e durante a noite o Senhor falava comigo em sonho e eu escrevia, acordava de manhã e escrevia o sermão, e ele chamava de unção do velho, E aí ontem ele ficou feliz da vida, porque Deus fez a mesma coisa com ele, Louvado seja Deus. Mas eu quero te dar a má notícia, porque se essa é a unção do velho, então você já ficou velho, meu filho. É a unção do velho aí, tá bom? Gente, mas é tão gostoso a gente ver o mover de Deus, É tão tremendo, e a graça de Deus fluindo na vida da gente. Eu queria meditar nessa manhã com você no livro de Jonas. Essa semana eu estava relendo o livro de Jonas, e ao ler logo o primeiro capítulo, logo no começo, ali está escrito, que Jonas fugiu da presença do Senhor. E aí é interessante, eu tinha notado na minha Bíblia, de uma leitura anterior, Jonas não fugiu da missão, Jonas fugiu do Senhor. Porque às vezes a gente fica pensando, Jonas fugiu da missão de ir para Nínive, mas a Bíblia diz que ele fugiu do Senhor. E aí eu fiquei pensando, mas por que Jonas fugiu do Senhor? Qual era a situação que estava na alma dele? E comecei a reler o livro de Jonas com esse sentimento dentro da alma, Por que Jonas fugiu do Senhor? E a resposta foi dada claramente no capítulo 4, versículos de 1 a 4, onde a Bíblia diz assim, Jonas capítulo 4, versículos de 1 a 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? E fica claro aqui nesse texto que a razão por que Jonas fugiu do Senhor é porque ele estava cheio de ira, consumido de raiva, consumido de ódio pelos ninivitas. E aí eu fiquei pensando como às vezes a gente tem sentimentos que a gente vai abrigando na nossa alma, que destroem a nossa alma. E eu queria falar sobre os danos que alguns sentimentos que a gente abriga dentro de nós podem gerar na nossa vida. E é interessante que esses sentimentos que destroem a nossa alma, eles são sentimentos que voltam constantemente na nossa mente, não é? É interessante que um dos campos da psicologia, a gente vai aprender sobre os pensamentos automáticos. Então tem algumas vezes que vem na cabeça da gente um monte de sentimento, um monte de pensamento que a gente não tem controle, de repente ele vem com força. A gente está tomando banho, vem o pensamento. A gente está dirigindo o carro, vem aquele pensamento, E esses pensamentos automáticos, eles são tremendamente
consumidores da nossa alma. E muitos deles estão voltados a sentimentos ruins, a coisas que vão se tornando às vezes voltadas para pessoas, voltadas para a gente, voltadas para a vida, voltadas para Deus, que vão destruindo a gente por dentro. E eu queria olhar para a vida de Jonas e aprender aqui, olhando para esse livro, quais foram os danos dessa fúria que ele estava guardando dentro do seu coração. E o primeiro dano que a gente pode perceber lendo o livro de Jonas é que quando a gente é consumido por esses sentimentos, a gente perde o senso de direção na nossa vida. Na verdade, a perda desse senso de direção não é uma coisa automática, é um processo. E eu queria que você olhasse como é que isso aconteceu na vida de Jonas. Primeiro, a ira foi voltada para com a injustiça e a violência sofrida pelo seu povo através das mãos dos ninivitas. Jonas morava no reino do norte, e um dos primeiros lugares quando a Assíria invadiu Israel foram as regiões onde ele morava. E ele tinha passado pela guerra, e ele odiava os assírios, porque os assírios eram pessoas tremendamente violentas na guerra. Quando uma cidade não se rendia, e eles davam um ultimato para essa cidade, eles diziam: olha, ou vocês abrem os portões da cidade, ou a gente vai dizimar a geração futura de vocês. E quando eles entravam na cidade e conquistavam, eles pegavam todas as mulheres grávidas, colocavam o povo da cidade para assistir, e aí matavam as mulheres grávidas, abrindo-lhes a barriga e fazendo o feto cair no chão. E todo mundo tinha que assistir, porque eles diziam assim: a geração futura vai ser exterminada. E eu acho que, de alguma maneira, Jonas deve ter assistido isso. Você pode imaginar a raiva que ele tinha desse povo? Outra coisa que eles faziam na violência da guerra era tomar o comandante da cidade, decepar a cabeça dessa pessoa e jogar vinho na cabeça dessa pessoa, no crânio dela, e tomar o vinho nesse crânio como o cálice da vitória, dizendo: ó, eu não apenas piso sobre vocês, mas eu bebo o sangue de vocês. E aí você pode imaginar a raiva que estava nisso aí, a coisa violenta. Mas a Bíblia vai ensinar para a gente que a ira, a mágoa, esse furor, é um fogo consumidor que avança de acordo com o sentido dos ventos que batem sobre a nossa alma. Por isso, quando o Senhor o convocou para ir para Nínive, proclamar o seu juízo, ele que era um pregador, conhecendo a misericórdia de Deus e o propósito da pregação. Qual é o propósito da pregação? É dar uma oportunidade ao arrependimento, dar uma porta de salvação. Ele agora não se ira apenas com os ninivitas, ele fica com raiva de Deus. Deus, como é que pode o Senhor dar uma oportunidade para essa gente? O Senhor tinha que mandar logo um raio do céu e exterminar todo mundo, acabar com essa gente de uma vez. E aí a raiva que ele tinha daquele povo se tornou uma raiva para com Deus. E aí a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 4, verso 2, e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Eu sabia que ia dar nesse negócio. E aí, na sua ira, ele decide fazer exatamente o oposto do que Deus mandou, porque ele estava com raiva do povo,
ele estava com raiva de Deus, então ele vai agora tomar uma decisão completamente oposta. Deus o manda ir para Nínive, e ele vai para Tarsis. Eu não sei se dá para colocar o mapa lá para a gente. Muito bem, ali tem um mapa, né? Olha, Nínive está lá na minha direita, está vendo lá? Está lá na minha direita ali. E Tarsis está lá na Espanha. Então Deus mandou para a direita, ele foi para a esquerda. Tarsis era considerado o fim do mundo, porque terminava o mar, não é, Mediterrâneo ali naquele estreito. E eles não sabiam que tinha muito para frente. E então eles diziam lá, ó, ele foi literalmente para o fim do mundo, porque ele não queria mais nada com Deus. E é interessante porque toda vez que estamos irados, magoados, furiosos, cheios de calor que consome a nossa alma, nós não percebemos que tal sentimento dentro de nós começa a nos conduzir a uma ira contra nós mesmos. Olha só, ele estava com raiva de Nínive, ficou com raiva de Deus, e agora ele começa a ficar com raiva dele mesmo. E entramos numa rota de autodestruição. Por isso ele vai desejar a morte tantas vezes. E a gente vai perceber que ele deseja a morte e ele começa a ter atitudes de autodestruição. Jonas capítulo 1, versículos 11 e 12 diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E ele sabia, ele era um pregador do Evangelho, ele sabia que o que Deus esperava dele era arrependimento, era fé, era oração, era busca de Deus. Mas ele está com tanta raiva dos ninivitas, de Deus, e agora dele mesmo, que ele diz assim: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. E ele diz: sabe de uma coisa, eu quero é morrer, não tenho mais razão para a minha vida. E aí no capítulo 4, ele vai pedir a morte 2 vezes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. No versículo 8 ele vai dizer: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. E com isso ele desejou morrer, e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. E aí esse homem está num sentimento de que qualquer coisinha, até o sol quente, é suficiente para desejar a morte, porque ele está com raiva dele mesmo. Mas a autodestruição já havia começado antes, e ele nem tinha percebido, porque ele tinha deixado a sua família, ele tinha deixado todos os seus vínculos de lado, e no navio ele estava isolado de tudo e de todos. Eles foram achar Jonas deitado, dormindo no meio de uma tempestade, no porão do navio. Bom, quem já pegou um pouquinho de marola num barco, sabe que o pior lugar para a gente estar, quando está tendo marola, não falando nem tempestade, é no porão do navio. Você enjoa que nem doido. Agora, quando você está fora, está batendo vento, você consegue olhar o horizonte, você enjoa menos. Agora esse homem está lá no porão, longe de todo mundo estava lá em cima, no deck do navio, ajudando a fazer alguma coisa. Esse homem estava lá no porão, não queria ter contato com ninguém. Na verdade, Jonas estava perdido, ele não tinha mais direção na sua vida. E aqui vem uma lição profunda para a gente. Eu conheço tanta gente perdida nos seus sentimentos, tem gente perdida nas suas atitudes, mas tem gente perdida nos seus sentimentos. Estão cheios de raiva, de mágoa, de ira, estão sendo consumidos, e que já perderam o senso de direção e começaram a viver uma rota de destruição. Gente que se afasta das pessoas que amam, que
Ele mesmo ama e que amam a Ele. Gente que começa a ter atitudes que ferem as pessoas que estão ao seu redor, mas que antes de tudo ferem a Ele mesmo. Gente que não se dá bem em lugar nenhum, não importa onde esteja. Se está numa viagem de turismo para Tarso, está no fundo do porão. Se está no trabalho, não sente alegria no trabalho. Se está numa festa de família, ele vai se esconder em algum canto para não falar com ninguém. Simplesmente porque o coração está cheio de coisa ruim. E uma das coisas que a gente vai aprender na Bíblia, e que esse livro de Jonas vai mostrar, entre outras, é que a gente tem que aprender a deixar as nossas causas, os nossos sentimentos, a nossa história, nas mãos do Senhor, e abrir o nosso coração para a misericórdia dEle. Uma das coisas que às vezes gera um sentimento ruim é não entender a misericórdia de Deus. Esse era o problema de Jonas, ele não entendia a misericórdia de Deus. Ele entendia a misericórdia de Deus para ele, mas ele não era capaz de entender a misericórdia de Deus para com os outros. Eu me lembro uma vez que eu tinha brigado com a minha irmã, não me lembro agora se era minha irmã ou meu irmão, eu acho que era meu irmão, porque o meu irmão era chato. Você já teve um irmão chato? Esse meu irmão era chato. E ele tinha uma arma estratégica, ele usava uma bota ortopédica. E então, quando ele não conseguia chatear a gente falando, ele pegava a arma estratégica dele e chutava a canela da gente, literalmente. E olha que era uma botinha horrível de levar um chute na canela. E a gente tinha vontade de pegar, né? Então, como eu era maior, eu ia para cima dele. E aí, um dia, meu pai apartou. E eu dizia: pai, o senhor tem que dar um jeito no meu irmão. Essa bota dele, olha aqui a minha canela. E eu doido para meu pai pegar a cinta e dar-lhe no meu irmão. E aí meu pai olhou para mim e disse assim: o pai dele sou eu, você não encosta a mão nele. E eu fiquei com raiva do meu pai. Tinha vontade de pegar o meu pai. E aí, o meu pai me ensinou uma coisa muito bonita. Que o pai trata os filhos para construir algo na vida deles. Assim como meu pai tratava o meu coração ferido, ele tratava o meu irmão. E a gente não entende a misericórdia de Deus às vezes porque não percebe que Deus não apenas está derramando justiça a granel, mas Ele está derramando a mesma misericórdia que Ele derrama sobre a nossa vida, nesse mundo, na vida de outros. E aí, a gente só vê a injustiça e não vê a misericórdia. Por isso nós precisamos aprender a deixar a nossa causa nas mãos de Deus. E abrir o nosso coração para a sua misericórdia. E no tempo oportuno, segundo a graça dEle, Ele vai tratar tanto o nosso coração, quanto o coração do outro. Ser mais velho, às vezes ajuda a ter marcas na experiência. E algumas das marcas da experiência que eu posso dizer que me ajudam a pregar essa mensagem, foi várias situações na minha vida em que eu tive que colocar os meus sentimentos ruins nas mãos de Deus. Todo mundo tem sentimentos ruins dentro da sua alma. Todos temos. E cada vez que eu tive que colocar os meus sentimentos ruins nas mãos de Deus, parecia uma entrega mais difícil do que uma conduta ética que eu tivesse que praticar na minha vida.
Porque cada vez que a gente coleciona um sentimento ruim, a gente guarda como um tesouro dentro do coração. A nota promissória de dívida de alguém é guardada dentro da nossa alma. E o pior é que ela não caduca em 5 anos. Porque qualquer nota promissória caduca em 5 anos aqui, né? Mas ela fica lá 30, 40 anos. E aí não tem paz entre marido e mulher. Porque a gente começa a lembrar dos problemas de 30 anos atrás. Não tem paz entre irmão e irmão, porque a gente lembra das brigas de 30 anos atrás. A gente não consegue conviver com pessoas que erraram conosco, porque aquilo volta constantemente à nossa mente. Mas a gente não percebe que essa volta à nossa mente nos atinge, não apenas na raiva daquela pessoa, mas indiretamente a gente começa a dizer para Deus: Deus, o Senhor é injusto. E depois a gente fica com raiva da gente mesmo, porque isso está fazendo mal para a gente tem raiva. E a gente vai se isolando e vai se autodestruindo, porque a gente perde a direção, porque é consumido pela interferência desses sentimentos na nossa alma. E o segredo que Deus estava tentando ensinar para Jonas é: Jonas, deixa que eu sei ser Deus, e no tempo oportuno vou derramar graça e misericórdia sobre uns e outros, e justiça sobre uns e outros. Mas eu estou no controle, deixa eu seguir conduzindo a tua vida. Eu disse que ao longo do tempo eu fui aprendendo que é difícil colocar nas mãos de Deus. Mas ao longo do tempo eu também fui aprendendo como é abençoador colocar nas mãos de Deus esses sentimentos ruins. Por que é abençoador? Primeiro, porque vem paz dentro do nosso coração. E essa paz excede todo o entendimento. E eu não preciso ficar sendo consumido por esses pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos estão me consumindo. E eu agora digo: tá bom, Senhor, agora já não é mais problema meu, é teu, eu entreguei para o Senhor e vou seguir minha vida. Segundo, não apenas a paz, mas porque eu ajusto a minha bússola para a direção do norte, eu sei para onde eu estou indo, Deus começa a me abençoar. E aquilo que um dia foi retirado de mim, pela maldade dos outros, é acrescentado pela abundância da graça de Deus. E aí eu começo a ver a boa mão do Senhor. E se isso afetou a tua honra, às vezes a gente fica mais bravo com a honra afetada do que com o dinheiro perdido. E se isso afetou a tua honra, Deus honra, a Bíblia diz isso, aqueles que se submetem à sua autoridade. Mas Ele coloca para baixo o orgulhoso. E aí a gente vai vendo que vale a pena. Quantas situações na minha vida eu vi se reverterem, processos inteiros, porque a gente é capaz de colocar os sentimentos da gente na mão de Deus. Eu não sei quais são os sentimentos que te consomem, mas não se conforme com eles como naturais, porque eles são tremendamente destrutivos. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto: se a gente perde o senso de direção, porque a gente está consumido pela interferência desses sentimentos, a Bíblia vai dizer que o outro dano que Jonas sofreu por causa do ardor, desse amargor da sua ira, foi que ele perdeu o senso de propósito da sua vida. Até aquele momento, Jonas sabia quem ele era. E o texto vai dizer claramente: ele era Jonas, filho de Amitai, morador da cidade de Gat-Efer, uma cidade a 8 quilômetros de Nazaré. Profeta do Deus vivo, isso está lá em 2 Reis, capítulo 14, 25.
hebreu, adorador do único Deus, Criador do céu e da terra e do mar. A tradição judaica afirma que ele era o jovem profeta enviado por Eliseu a ungir Jeú, rei de Israel. Ele era discípulo de Eliseu, esse grande profeta, que Eliseu deu a missão de, em nome dele, em nome do Senhor, ir lá ungir um general que ia se tornar rei e uma nova dinastia começar no Reino do Norte. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual é o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. Mas agora, por causa desses sentimentos todos, ele era um fugitivo de Deus. E toda vez que nos deixamos consumir pelas emoções destrutivas, nós perdemos o nosso senso de propósito. E quando a gente perde o nosso senso de propósito, para que a gente existe, a nossa vida entra em colapso. Era isso que estava acontecendo com Jonas. Tudo estava sendo questionado. E uma espécie de crise existencial se instalara nele. Quantas são as pessoas que conheço que têm perdido o seu senso de futuro? E na verdade perdido o próprio futuro, porque perderam o sentido de propósito da vida. E porque perderam o sentido de propósito da vida, questionam tudo. Questionam Deus, questionam a si mesmos, questionam a missão de vida, questionam o trabalho, questionam a família, questionam tudo. E quando a gente entra nessa perda de senso de propósito, a nossa rota é uma rota de desgraça. E olha para o movimento na vida de Jonas. Ele é um movimento geográfico, mas ele ilustra o que está acontecendo com Jonas. Se você olhar o texto, vai dizer que ele desceu para a cidade de Jope, depois vai aparecer que ele desceu para o barco, depois vai aparecer que ele desceu para o porão, depois ele vai aparecer que ele desceu para o ventre do peixe, e depois ele desceu às profundezas dos mares. E a rota dessa pessoa foi queda e fracasso, de homem de Deus a farrapo humano. Dá para perceber? Agora olha para você. Cuidado para que suas emoções, ira, raiva, amargura, cuidado para que elas não o levem a perder o senso de direção e de propósito de vida. E para a gente não perder o senso de direção e propósito de vida, a gente tem que olhar para a bússola da vida. E a Bíblia diz que a bússola da vida é Jesus. O norte, né? A bússola sempre aponta para o norte. O norte está nas mãos de Deus. Só Ele restaura em nós o nosso senso de propósito. E às vezes, alguns de nós só conseguimos entender que precisamos do senso de propósito restaurados diante do sentimento da nossa finitude, da própria morte. E foi isso que aconteceu com Jonas. Tem gente tão cabeça dura, mas tão cabeça dura, que só quando chega a finitude, quando percebe que são finitos, é que entendem que precisam de direção de Deus e de propósito de Deus para a sua vida. É interessante que ele está no barco, ele não está nem aí, porque ele já abandonou tudo, ele já não é mais o discípulo de Eliseu, ele não é mais o profeta, ele não é mais nada, ele vai ser um imigrante para Tarsis, a região da Espanha. Está indo para lá. Vou começar a minha vida do zero. Como se ele pudesse fugir de Deus.
fugir dele mesmo, fugir da sua história, fugir da sua língua, fugir. E quando chega no momento do confronto, e a gente vai ver vários confrontos no capítulo 1, não é? Várias circunstâncias acontecendo para dizer: Jonas, aqui não é teu lugar, Jonas, esse não é o caminho, esse não é o propósito da tua vida, essa não é a tua missão, não é nada disso. E ele bate o pé, teimoso, teimoso, teimoso. Devia ser... Os ancestrais dos italianos deviam estar na família de Jonas, não é? Teimoso que nem não sei o quê, tá? E aí então, ele vai lutando, e aí diz: me joga agora no mar, né? Corajoso. Mas quando chega lá no mar, a Bíblia diz que ele se enrola numa alga marinha, numa planta marinha, e vem um grande peixe lá no fundo do mar, confunde Jonas com o almoço, e come, e ele fica no ventre daquele peixe. E ali naquele contexto, Deus começa a trabalhar a vida dele. Quando ele vê: eu estou morto, já não chega ter quase se afogado, ainda sou engolido por um peixe. E aqui, estou aqui, o homem está fazendo, o peixe está fazendo a minha digestão aqui. E aí ele vai dizer assim, Jonas 2,7: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Olha só, quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti. Tem gente que já passou por quase morte um monte de vezes e ainda não lembrou do Senhor. O que mais falta? E sabe o que eu imagino? É que alguns que passaram por essas experiências de quase morte várias vezes, é porque tem muita gente orando por eles, pedindo: Deus, dá mais uma oportunidade, porque é tão cabeça dura que uma só não vai entender. Mas Jonas estava lá. E lá ele começa um processo de renovação dos seus votos, no momento de maior desespero da sua vida. E no versículo 9 diz assim: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. E eu acho tremendo porque, mesmo nesta hora, aquilo que irava Jonas é o que vai salvar Jonas, a misericórdia de Deus. Ele tinha a ira da misericórdia de Deus, mas naquela hora o que ele precisava era a misericórdia de Deus. E ele faz essa oração, e ele diz: Senhor, me lembrei do Senhor, e eu quero fazer um pacto contigo. Eu vou voltar a ser o teu profeta, eu vou voltar a te adorar, eu vou voltar a te servir. Eu ainda tenho raiva dos ninivitas, mas eu vou dar um passo na tua direção. Eu acho interessante isso. E aí vem o verso 10, que diz assim: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E ele volta para o mesmo lugar de onde ele saiu, para começar de novo a sua jornada por terra, para chegar a Nínive. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim: que coisa tremenda. É porque quando a gente está perdido na direção, Deus diz assim: olha, coloca a tua causa na minha mão, que eu vou te dar direção de novo. E essas coisas todas que estão te fazendo mal, eu vou cuidar e eu vou tratar. E se sou capaz de confiar na soberania de Deus, na grandeza de Deus, eu sou capaz de sair daquela situação e ter paz. Mas às vezes a gente é tão duro, que a gente vai precisar da misericórdia de Deus para entender quão abençoadora é essa misericórdia. Porque no nosso sentimento de autodestruição, nosso sentimento de luta com Deus, com as pessoas, com tudo, a gente se torna tão arrogante,
tão senhor da gente mesmo, que a gente vai descobrir que a gente vai dar trombada com a vida, que tem coisas na vida que a gente não pode controlar. Jonas não podia controlar a tempestade que estava batendo sobre aquele navio. Assim como você não consegue controlar uma enfermidade, assim como você não consegue controlar a tua própria existência, assim como você não consegue controlar coisas que estão fora da tua capacidade. Queridos, a vida tem tantas variáveis, que ninguém tem o controle. Você consegue prever todas as variáveis da tua vida? Se você conseguir, você é Deus. Mas ninguém consegue. E se eu não consigo prever todas as variáveis da minha vida, então de repente eu posso levar uma trombada com uma delas. Ainda que eu tenha todo um aparato de segurança, ainda que eu tenha todo um processo de ter planejado todos os detalhes, eu não tenho controle. E é isso que Deus estava dizendo para Jonas: Jonas, você não tem o controle, você depende de mim. E quando ele está lá no fundo do mar, do ventre do peixe, ele descobre: eu não tenho controle. Eu não sou tão dono do meu nariz quanto eu imaginava. Porque essa é a nossa arrogância. E lá, ele descobre que ele precisa, assim como os ninivitas e como qualquer ser humano, da misericórdia de Deus. E ele faz uma entrega. E é interessante que, se você continuar lendo, eu vou continuar estudando esse texto, essa entrega, ela é o primeiro passo, porque ele não está pronto ainda. O capítulo 4 vai dizer que ele não está pronto, mas porque ele deu o primeiro passo, Deus vai começar a trabalhar na vida dele. Porque a nossa jornada de fé é uma caminhada, onde a gente vai aprender com o Senhor a lidar passo a passo, tanto com as coisas do passado, quanto as coisas do presente, quanto as coisas do futuro, que não tem o controle. Nessa manhã eu queria concluir essa mensagem orando por você. Cada um de nós somos pessoas que Deus dotou de liberdade, de capacidade, dotou de inteligência, dotou de dons. Eu fico pensando como Deus é bom, porque Ele, sem você fazer absolutamente nada, Ele dotou você de uma série de coisas. E porque Ele foi tão bom e dotou a gente de uma série de coisas, às vezes a gente imagina que não precisa de nada e nem de ninguém. E se esquece que tudo quanto a gente tem veio da mão dEle. E quando a gente se esquece disso, a gente perde o senso de direção. E quando a gente se deixa consumir por sentimentos, a gente perde o senso de propósito. Eu já conheci pessoas que perderam o senso de propósito, não com sentimentos ruins, mas com sentimentos bons. Tem um plano, tem um alvo, tem uma meta, e aí ele vira um trator para conseguir o seu plano, o seu alvo, a sua meta. E esse plano e alvo e meta se torna o propósito da vida, só que esse propósito é muito pequeno, é pequeno demais. Uma vez eu estava evangelizando um psicanalista, e esse psicanalista gostava de discutir teorias, comigo. Então ele vinha uma vez por semana para a gente bater papo, gostava do papo. Me fazia estudar muito, porque eu tinha que ler um monte de coisa para poder conversar com ele. E eu orava tanto por ele, para que Deus pudesse abrir a mente dele, mas o homem era fixado na psicanálise. E um dia ele tinha terminado de ler um livro de Lacan, e ele estava pensando, disse assim: mas que salvação tremenda é a psicanálise. E aí aconteceu um negócio tão extraordinário. O Espírito de Deus falou com ele. E disse assim: que salvação tão pequena,
que termina no próximo conflito. A minha salvação é eterna. Que coisa tremenda você está construindo, que termina no próximo desafio. Enquanto Deus tem um propósito eterno, duradouro, que vai além das tuas capacidades, que demanda a graça dele. Nesta manhã eu queria orar por pessoas que desejam depor a sua vida, não só os sentimentos, mas a vida no altar de Deus. Colocar suas causas na mão do Senhor. Colocar sentimentos e aspirações na mão de Deus, porque a vida é tudo isso. E pedir: Deus, me dá a tua direção, me dá a tua sabedoria, me ensina a caminhar. Eu queria orar por gente que já passou pela morte várias vezes, e que quem sabe hoje o Espírito Santo está falando assim: eu estou falando com você, porque eu não sei, nem você sabe, só Deus sabe, se não foi a última alternativa que Ele já te deu. E que talvez, por causa da sua teimosia, não vai ter outra. Porque chega um momento que Deus diz: basta. Quem sabe hoje não é o dia de fazer uma entrega e deixar Jesus ser o Senhor. Então, se Jesus está falando ao seu coração, eu vou pedir para você tomar um passo, tomar um compromisso com o Senhor. E eu sempre explico isso aqui. Eu vou convidar pessoas para virem à frente para a gente orar. Eu não gosto de nada enrolado, eu gosto de coisa bem clara. Por que eu faço isso? Porque nós somos muito fáceis de nos enganar. A gente diz: não, ok, entendi, vou fazer do meu jeito. Não, do teu jeito você está fazendo a vida inteira. O que Jesus está pedindo é para você fazer do jeito dele. E se você não é capaz de fazer do jeito dele num templo, não se engane, você vai fazer do teu jeito o resto da vida lá fora. Hoje é o primeiro passo para fazer do jeito de Deus. Jonas disse para fazer do jeito dele quando disse para os marinheiros: me joguem no mar. E interessante que os marinheiros ficaram com dó de Jonas, disseram: não vamos jogar esse homem no mar. E a Bíblia diz que eles remaram o mais que eles podiam, porque eram galés naquele tempo, eram com remos. Mas chegou uma hora que eles disseram: não dá, e jogaram Jonas no mar. Mas ele percebeu que o mar ele não podia. E aí ele olhou para Deus e falou: tenha misericórdia de mim. Então nessa manhã, se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo do seu lugar, vem para cá e vem fazer uma entrega. Senhor, eu estou entregando a minha vida, estou colocando o meu coração, a minha alma, meus sentimentos, meus planos, meu presente, meu passado, meu futuro, quem eu sou nas tuas mãos. Se o Senhor está falando, vem para cá, em nome de Jesus, vai saindo aí do seu lugar. Vem para cá. Se você está lá no fundo, vem para cá. Se está aqui, vem para cá. Se tiver uma família que o Senhor está falando, chega, vamos começar de novo esse negócio aqui, do jeito de Deus. Então vai chegando aqui, deixa o Espírito de Deus falar com você. A Bíblia diz: se você estiver ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. A pior teimosia é enxergar e não ver, ouvir e não entender. Então deixa o Espírito de Deus trabalhar na tua vida, tocar a tua alma, fazer a obra que Ele tem para fazer com você, porque Ele tem coisas tremendas para fazer na nossa vida, se a gente deixar, não é? Então a gente vai pedir: Senhor, me ajuda a construir. A gente vai pegar os sentimentos, não vai ser fácil não, porque vai dar uma sensação de prejuízo incrível, e vai colocar no altar: Senhor, daqui para frente isso aqui é problema teu, não é mais meu, não vou ficar amarrado a essas coisas, vou deixar o Senhor conduzir, tá? E a gente vai orar juntos agora. Vamos orar?
Tem algumas pessoas chegando ainda, vou aguardá-las chegarem, e a gente vai orar juntos. O Senhor é dono da tua vida, e Ele tem algo bom para fazer na tua vida. Então vamos orar juntos aqui? Primeira oração é a tua. O que o Espírito Santo ministrou para você? Isso eu não sei, só você sabe, tá? Então, são coisas, são pessoas, são fatos. O que Ele falou que mexeu mais com você? Então agora você coloca isso na mão de Deus. Coloca esses sentimentos na mão de Deus. Coloca essas lembranças na mão de Deus. Fala com Ele. Dá nomes para essas coisas. Mas não coloca só elas, porque outras vão vir. Coloca você por inteiro. Eu quero me colocar no teu altar. Eu quero ter senso de direção. Para onde eu vou? Eu quero ter senso de propósito. Para que eu existo? Me ajuda, Senhor, a ter o teu senso de propósito e direção. E pede para Ele encher a tua alma da sabedoria do Espírito Santo. Pede para Ele que quando os pensamentos automáticos voltarem, porque eles voltam, a gente vai ver lá com Jonas que voltaram, que a voz do Espírito fale mais alto dentro de você, e que você se lembre: Senhor, eu já coloquei isso no teu altar, não é mais problema meu, é teu. Pai, nesta hora eu queria colocar essas pessoas diante do Senhor. São filhos amados teus. Tu conheces a história deles. Tu conheces, Senhor, os sentimentos que estão guardados no coração. Tu conheces as lutas. Tu conheces, Senhor, as limitações. Tu conheces que alguns aqui talvez tenham passado pela morte algumas vezes. E o Senhor tem dado mais uma oportunidade. Então nessa hora eu quero te pedir: vem, Senhor, com o teu Espírito Santo. E começa um processo de cura. Porque às vezes a gente está doente por dentro. Cura cada um desses teus filhos. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo e começa a lidar com as feridas da alma. Ó Pai, alguns são obstinados. Ó Pai, que nesta hora essa obstinação seja trocada, Senhor, pela moderação do teu Espírito. Ó Pai, dá a direção, aponta para o norte da tua vontade, mas dá, Senhor, também o sentido de propósito, para que eles existem, para que a missão seja parte da própria essência de vida, e que eles enxerguem a missão em casa, que eles enxerguem a missão no trabalho, que eles enxerguem a missão nos relacionamentos, que o Senhor revele para eles. Ó Pai, nesta hora, restaura, constrói, vivifica, põe o teu selo e a tua marca. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Sei que tem muitos aqui que já são até membros dessa igreja, eu conheço alguns, não é? Louvado seja Deus pela sua vida. Há outros que estão aqui, quem sabe pela primeira vez, tá? Quero dizer para você, é uma jornada, não é uma vara mágica, é uma jornada de fé. O que é essa jornada? Amanhã você vai ter que dar um outro passo, depois de amanhã outro passo. Você precisa estar olhando para a bússola. Na jornada, não é? Você pega um barco, você tem que olhar para a bússola. Qual é a tua rota? Eu me lembro de um navio que eu fui, um barco que eu fui, ele disse: eu tenho que andar em 280 graus, e aí ele colocava na rota de 280, tá? Por quê? Porque a ilha onde nós vamos está em 280, Jesus é a bússola,
E o interessante é que de vez em quando o barco, eu estava bem na cabine, o barco, a bússola mexia um pouquinho, ele estava em 277 graus. Ele dizia assim: olha, se eu andar 277, eu não chego na ilha, porque tem tantos quilômetros, e à medida que eu ando 3 graus para lá, abre um ângulo enorme, eu vou chegar totalmente fora, eu vou ficar perdido, eu não vou ver nem a ilha. Aí ele tinha que colocar a rota de novo em 280. É assim a minha vida e a tua vida. Jesus é o norte. Todos os dias você tem que ter um encontro com Ele. Todos os dias você vai buscar a face dEle. Se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque você tem uma Bíblia que está com uma linguagem de 350 anos atrás, tá? Pede que eu vou te dar de presente. Alguém aí de coletinho verde vai te dar uma Bíblia. Você vai lá, eu quero a Bíblia lá. Leva para casa, porque Jesus vai falar com você, tá? Mas deixa Ele colocar em ordem a direção da tua vida, tá bom? Anda com Jesus. Se você esqueceu o resto, aprende isso. Jesus é a bússola. Olha para Ele e Ele vai guiar você. Todo dia, todo dia. Isso vale para tudo. Vale para os negócios, vale para a família, vale para as coisas que estão dentro da alma. Senhor, o que eu faço com isso? Ele é o norte. E a gente olha para a bússola e diz: eu vou chegar no caminho. Eu estava naquele barco e a gente olhava longe e não via nada. Que ilha nenhuma, não via nada. Mas ele dizia: não, você vai ver, nós estamos na rota. Nós estamos na rota. Aí de repente, lá longe, eu vi lá uma marca. Ele disse: olha lá a ilha lá. Estamos chegando. Estamos chegando. É assim a nossa vida com Deus. A gente olha para Jesus. A gente não, se ficar olhando do lado, a gente diz: estou perdido. Mas se a gente continua olhando para Jesus, assim como a gente olha para a bússola, a gente vai chegar lá, tá bom?